Olá, seja bem-vindo ao Clube de Leitura Bíblica Anual. Hoje nós estamos iniciando a nossa jornada que será de 365 degraus e no final desses degraus nós poderemos dizer: eu li a Bíblia toda em um ano. Você que tiver dúvida sobre a nossa leitura, você poderá deixar aqui embaixo nos comentários a sua dúvida e nós durante a semana estaremos colhendo todas as dúvidas e trazendo um vídeo, trazendo as respostas sobre essa leitura. Hoje nós vamos fazer a leitura de Gênesis no capítulo 1, depois nós vamos ser transportados até Mateus no capítulo 1, depois nós voltaremos para o livro de Esdras no capítulo 1 e também nós iremos fazer a última leitura desse dia em Atos dos Apóstolos no capítulo 1. Eu vou utilizar a Bíblia em NVI, da Nova Versão Internacional. Mas a tua versão não fará muita diferença sobre a nossa leitura, pois a tua compreensão sobre as Sagradas Escrituras, acompanhando juntamente comigo, será de forma natural. Então, nós iremos ler Gênesis no capítulo 1, depois nós iremos para Mateus no capítulo 1, depois retornaremos para Esdras no capítulo 1 e finalizaremos com Atos dos Apóstolos no capítulo 1. No primeiro capítulo que nós iremos ler, em Gênesis 1, ele fala sobre o princípio, sobre a criação de Deus e como Deus criou o mundo. E também, no final dele, ele fala também como ele criou o homem. Vamos à leitura? Gênesis no capítulo 1, versículo 1 diz assim: No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas, sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou de noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento, que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajunte-se num lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores que deem frutos, produzam sementes de acordo com as suas próprias espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, as plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas próprias espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o terceiro dia. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar as estações dos dias e dos anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e este foi o quarto dia. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, de todas as aves, de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o quinto dia. E disse Deus: produz as terras seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com as suas espécies. E assim foi.
Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, e os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos na terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que dou a você todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimentos para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, e todos os grandes animais da terra, e todas as árvores do céu, e todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Deus viu tudo o que havia feito, e que tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e este foi o sexto dia. Agora nós iremos fazer a leitura do livro de Mateus, no capítulo 1. Nós iremos fazer a leitura do livro de Mateus, no capítulo 1. O livro de Mateus, ele falará sobre a árvore genealógica de Jesus e até chegar o seu nascimento à terra. A genealogia de Jesus. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Azá, Azá gerou a Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, e Josias gerou Jeoconias e seus irmãos no templo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio da Babilônia, e 14 do exílio até Cristo. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José um marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamarão Emanuel, o que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo lhe havia ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho, e eles lhe puseram o nome de Jesus. Agora nós iremos ler o livro de Esdras, no capítulo 1. Esdras fala sobre o decreto do rei Ciro da Pérsia
que ele ordena e ele dá um aval para que os judeus pudessem voltar a Jerusalém para fazer a reconstrução do templo. E diz assim, Esdras, no capítulo 1, no verso 1. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falado por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino. Nestes termos, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, o Deus do céu, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o Deus esteja com ele e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada, e que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Então os líderes da família de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém e a construir o templo do Senhor. Todos os seus vizinhos os ajudaram, trazendo-lhes utensílios de pratas, de ouro, e bens e animais e presentes valiosos, além de todas as ofertas voluntárias que fizeram. Além disso, o rei Ciro mandou tirar os utensílios pertencentes ao templo do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha levado de Jerusalém e colocado no templo do seu Deus. Ciro, rei da Pérsia, ordenou que fosse tirado do tesoureiro Mitridate e que os numerou e entregou a Sesbazar, governador de Judá. E o total foi o seguinte: 30 tigelas de ouro, 1.000 tigelas de prata, 29 panelas de prata, 30 bacias de ouro, 410 bacias de prata de qualidade inferior e 1.000 outros objetos. Ao todos foram, na verdade, 5.400 utensílios de ouro e prata que Sesbazar trouxe tudo isso consigo quando os exilados vieram da Babilônia para Jerusalém. Agora nós iremos fazer a leitura do último capítulo, como passa rápido, estar juntamente com vocês. E nós iremos fazer a última leitura desse dia, de 1º de janeiro do ano de 2024. E ela está lá em Atos dos Apóstolos, onde Jesus ele ascende ao céu e os discípulos aguardam pela vinda do Espírito Santo e também eles escolhem um novo apóstolo que ficaria no lugar de Judas Iscariotes, que acabou se suicidando. Diz assim, Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apareceu-lhes a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhe respondeu: não compete a vocês a saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, ele voltará, da mesma forma que o viram subir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que ficava perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento, onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro,
João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniram sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse as Escrituras que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia para que prendesse Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação nesse ministério. Abre parênteses. Com a recompensa que recebeu do seu pecado, Judas comprou um campo, e ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio, e as suas vísceras derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de que modo, na língua deles, esse campo passou a se chamar Aceldalma, isto é, campo de sangue. Porque, prosseguiu Pedro, está escrito em Salmos: fique deserto o lugar e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo que Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja testemunha de sua ressurreição. Então indicaram 2 nomes: José, chamado de Barsabás, também conhecido como o Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual dos 2 tem escolhidos para assumir o ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram-lhe a sorte caiu sobre Matias. Assim foi-lhe acrescentado aos 11 apóstolos. Amém? E essa foi a nossa leitura diária, e eu espero você amanhã, para que você novamente cresça mais um degrauzinho em busca dessa conquista, que será ler a Bíblia toda em um ano. Eu sou Everton Alonso e aguardo você novamente amanhã. Não esqueça de deixar o teu curtir, de compartilhar e de comentar o que você achou e deixar as tuas dúvidas para que nós possamos crescer em graça e em conhecimento. Que a paz do Senhor alcance a tua vida.